Oi, essa daqui é a pintura que eu estou fazendo. Estou fazendo um outro risco deste, tá bem? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse botão. Se o vídeo não ficar muito grande, nós vamos fazer, nem que seja mais uma rosa, ok? E antes disso, eu vou mostrar alguns outros panos meu, que eu já tenho pronto. Olha como é o acabamento dos meus panos. Tá vendo? O acabamento embutido, muito bom, minhas clientes gostam muito. Se você tem vontade de pintar, se você tá planejando empreender, enfeitar sua casa, ajudar na renda, essa é uma boa. Dando continuação, eu vou mostrar para vocês alguns dos meus panos que já estão prontos. Esse aqui tem acabamento de crochê. Pessoal, eu moro no sítio. Se por acaso vocês ouvirem algum barulho de galinha, porco, cachorro por aí, não repara, tá bom? Eles também são moradores daqui. Olha só. Isso aqui é encantador. Tem boa venda. Se o seu interesse é ajudar na renda da casa. Olha só. Esse tecido que eu faço barrado, depende muito. Tem alguns que eu faço de Oxford, tem alguns que eu faço de tricoline. O acabamento aqui também, tem algum que eu faço azul, tá vendo? Tipo um esfumaçado azul. Esse daqui eu já fiz pouco acabamento, porque gosto é variado. Tem gente que não gosta do azul. Tem alguns também que eu faço com stencil. Esse aqui mesmo, ó. É feito com estêncil. Ficou linda a minha galinha. No começo eu confesso que eu não gostei. Achei a cor dela muito estranha. Olha só que olho que ficou nossa galinha. Nossa rosa vintage. Gostei. Por fim, acabei gostando. Limões. Uvas. A arte da pintura, gente, para quem quer começar, que é o meu foco, ajudar as pessoas que estão em processo de começo, é muita paciência, treino, dedicação. Se tiver pressa, não consegue, não sai, meninas, infelizmente. E aqui está o nosso, que eu já comecei ele ali, ó, do lado, já fiz as folhas dele. E tô planejando pintar rosa laranjada para combinar com esse barradinho. O mesmo acabamento que eu mostrei para vocês ali antes, tá bem? Eu vou posicionar o celular e nós vamos começar a aula por esse lindo botão. Por enquanto, eu selecionei a cor vermelho vivo, laranja e o branco. Porque eu vou fazer as rosas com o tom laranja para combinar com esse barradinho aqui, certo? Eu gosto de fazer meus panos o mais próximo, o mais harmônico possível. Aqui, vamos começar. Posicionei o celular. Perdoa, menina, a simplicidade. É isso mesmo, estamos começando e vamos que vamos. Eu costumo fazer o risco com carbono azul, porque eu gosto mesmo de que fique mais marcado. Porém, quem tá começando tem que ter muito cuidado nessa questão aqui. O carbono azul, ele depois fica mais difícil para cobrir. Como já tava planejando pintar essa rosa com cor mais escura, tá tudo certo. A cor escura, ela é mais fácil. Agora, a cor clara tem que ter muita cerimônia. Então, eu vou começar com um pincelzinho pequeno. Este aqui, número 4, da Léo e Léo. Ele é um pouco durinho. Eu confesso que eu prefiro esses de maquiagem. Tá vendo? É que agora o outro tá lá longe. Mas ele tem um rabinho de sereia. As lojas de maquiagem, olha, como eles são maleáveis. Muito bom para fazer preenchimento. Eu não uso cola por baixo. Eu preferi aprender da maneira mais difícil, porque
Talvez, por exemplo, que nem eu moro no sítio, às vezes eu não tenho a cola, eu não vou ficar refém de não ter a cola, não vou fazer, não vou produzir, certo? Então, eu preferia, sim, fazer do jeito mais difícil, certo? Eu vou preencher os pedaços. Tá vendo que no início o pano corre? Mas é só os primeiros mesmo. Esse pano aqui, ao contrário daquele dali, esse aqui eu vou mostrar de novo pra vocês. Esse aqui, ele tem já o sombreado azul. Eu, quando vou fazer com sombreado azul, eu faço antes, tá bem? Mas nesse caso aqui, eu vou usar stencil. Eu quero usar um stencil para ficar diferente. Como é o mesmo risco, a ideia é ficar diferente. Então, eu não fiz agora. O stencil eu só coloco depois que seca bem sequinho. Muito provavelmente vai ser amanhã ou depois de amanhã. Tá bem? Peguei agora o vermelho e vou fazer a parte escura. Como o pedaço aqui é bem pequeno, o espaço aqui é bem pequeno, eu vou limpar o pincel e bem de leve, porque se eu firmar muito, arrastar muito, ele vai tampar a parte laranja, não é isso que eu quero. Eu prefiro devagar, mesclando, tá bem? Vou pegar mais um pouquinho de vermelho e fazer a parte de cá, porque eu costumo dizer assim, uma parte é luz, outra parte é sombra. O daqui eu escolhi como sombra. Limpei o pincel, não vou lavar. Peguei pouca tinta de um lado, do outro não. E vou de leve, porque o espaço é pequeno. Limpei o pincel e vou puxar pra cá. Esse cantinho aqui, ele é bem modesto mesmo, gente, porque se pôr muita tinta, a ideia de ficar laranja, né, vai sumir. Não lavei o pincel, só tô limpando ele. Eu quase não uso ficar lavando o pincel quando tô usando tom sobre tom, assim, no caso, esse triozinho bonito aqui. Olha só. Que triozinho lindo. Então, não tem muita necessidade de ficar lavando o pincel. Vou lavar quando eu for mexer de novo com um verde, um azul, alguma cor do tipo, aí eu lavo. Somente preencher. Vou fazer os dois lados, porque como o nosso botãozinho é pequeno, para que o vídeo não fique muito longo. Gente, um outro truque que eu acredito muito, eu não uso clareador, não uso nenhum tipo de produto. Admiro as meninas que acostumaram usar, mas é aquele mesmo caso da cola. Quando eu tava tentando aprender, eu me policiei para tentar aprender da maneira difícil. Não tem clareador, aí não vou pintar. Então, eu já tentei ajustar a minha tinta de forma que não precise. Olha só. Tá vendo que a minha tinta, ela é bem maleável. Eu ajudo a tinta para ela me ajudar. Eu faço uma misturinhazinha de água e sal. Água, sal, apenas. Coloco num vidrinho. Dá para vocês verem, ó. Ó, bem levezinha mesmo. Agora, eu vou fazer o escuro. Essa parte de dentro. Tô achando que tem muita tinta no pincel, tinta vermelha. Limpei, voltei, tá bem? Vou pegar mais, vou fazer esse escuro aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem. Ó. Essa partezinha, no comecinho dele, a impressão é que ele não vai dar certo, que ele vai ficar muito feio. Mas depois dá certo. Peguei um pouco do branco, vamos começar a iluminar ele. Um lado só, vem devagar. Para quê? Para que você consiga planejar onde o pincel vai passar. Passou o pincel,
Não mexe muito lá no contorno, mas não. Tenta com a tintazinha que tem no pincel fazer o movimento. Aqui a mesma coisa. A tinta pra fora. Faz o contorno devagar. Aí depois que fez o contorno, aí você calcula um pouco a iluminação. Nesse caso aqui, eu acho que vai ser importante a gente fazer essa pontinha aqui. Ah, tem um pelinho, olha que benção, olha que legal, tá vendo o pelinho? Você consegue ver. Tentar tirar esse danado aí, era um pelo do pincel que tava arrancando. Mesmo que eu tenha escurecido aqui, eu acredito que se eu não pôr luz aqui, ele vai ficar muito misturado. Tá, ó. Só um pouquinho de luz. Aqui é a mesma coisa. Depois que você passa a tinta, cuidado com o excesso do pincel. Vou preencher este aqui. É muito, muito, muito difícil, gente. Eu tô no comecinho desse canal, na intenção de ajudar quem queira aprender, porque quando eu aprendi, pessoal do céu, foi muito difícil. Eu aprendi na raça. Não tinha... Peguei a tinta branca, é a vermelha. Não tinha YouTube, não tinha nada. A única coisa que me ajudou bastante foram as revistas. Comprava revista, ganhei algumas. Esse aqui, como essa planta, essa pétala, ela é buchudinha, nós vamos dar um pontinho de luz nela. Só pinguei lá e vou fazer a luz nela aqui. Achei que ficou pouco, pinguinho pode ser um pouco maior. Redondinho, certo, agora sim. Só limpo o pincel, pessoal, não lavo. Venho com a tinta de um lado, venho com a tinta de outro. Olha só. Tá quase pronto o nosso botão. Agora, você vai dando uma olhada, vai fazendo um ajuste. A pintura permite isso, sabe? Você ir dando uma iluminaçãozinha conforme te agrada. Não precisa ter medo. Só faz. Eu penso assim, às vezes eu penso, não sei. Só faz. Põe pra fazer que vai dar certo. Bom, agora que o nosso botãozinho já tá pronto, eu peguei o verde pinheiro. Eu acho ele muito lindo. Ele é um verde que dá um efeito bom nas folhas. Sempre que eu vou usar um verdezinho escuro, eu opto pelo verde pinheiro. Nós vamos fazer as sépalas desse lindo botão, que é para mim a estrela. É tão interessante a pintura. Eu custei para perceber isso quando eu estava começando, mas uma coisa que vocês podem reparar, as folhas, elas são coadjuvante, elas estão lá no atrás, né? Elas não são a estrela do risco, porém, elas fazem o papel principal do risco. É engraçado, né? Por isso que eu procuro fazer minhas folhas sempre variadas, sempre diferente, com tons diferentes. Vou aproveitar que eu tô com esse fininho aqui e vou fazer esse cabinho logo. Deixar pronto. Que depois a gente põe uns outros arabesquinhos. Ó. Faz toda a diferença na pintura esses detalhezinhos, né? Aqui, voltando para o botão, para sépalas. Eu gosto que a luz fique na parte de cima da sépala. Por exemplo, aqui ficou todo preenchido. Tinta de um lado só. Vem esfumaçando somente, fazendo um degradê, somente com a tintazinha que tá na parte de baixo do pincel. Porque se eu
apertar muito aqui, ó, eu coloco muito branco. Peguei mais, já faz um movimentinho, ó. Tá vendo? Sem apertar demais, porque se eu apertar demais, vai depositar muito branco. Aqui a mesma coisa, ó, tinta pra cima. Devagar, vem descendo, fazendo um degradê. Aqui. A mesma coisa. Certo? Toda rosa, ela tem uma pequena sépalazinha aqui. O mínimo de branco que você conseguir pôr em um dos lados é válido. Olha como já deu uma vida o nosso botão, meninas. Que gracinha. Vou riscar aqui para não ficar sem movimento. Que fofinho que ficou. Para que o nosso vídeo não fique muito grande, não vai dar para eu fazer a rosa nesse vídeo, mas com certeza, já logo eu mando para vocês a sequência, ok? Obrigada, que Deus abençoe, que esse vídeo ajude alguém de alguma forma, tá bem? Se possível for, dá um like, deixa seu comentário, compartilhe com alguma amiga, alguma colega, porque o pano de prato é sim uma maneira de fazer renda extra, com certeza. Eu faço isso e sou testemunha de que os panos de pratos, o povo gosta. Qual mulher que não se encanta? Qual mulher não se apaixona? Mas a pintura, ela precisa de paciência, ela precisa de esforço, ela precisa de dedicação, tá bom? Qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários, que eu vou responder com todo prazer. Fiquem com Deus.